Tudo bem? Aquele abraço especial para você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você, amigo ouvinte, sintonizado com a gente na Rádio da Vida, a Rádio da Família Barrense. Aqui nós discutimos, aqui nós trocamos ideias, aqui nós chegamos sempre a um denominador dos assuntos abordados e pertinentes para a nossa cidade. Para tanto, hoje nós estamos recebendo a professora Karine Amorim, aqui nos estúdios da Grand Rio, com quem a gente passa a conversar a partir de agora, trazendo mais informações e da paralisação no dia de amanhã. Tudo beleza, professora? Como é que está a senhora? Seja bem-vinda mais uma vez aos estúdios da Grande Rio. Olá, Adriano Garotinho, bom dia. Quero cumprimentar também a todos os rádio-ouvintes, de modo especial toda a categoria de profissionais de educação, os alunos, os professores, os demais profissionais da educação, como auxiliares administrativos, auxiliar de serviços gerais, guardas, vigias, motoristas, merendeiras, todo o corpo docente, discente, das instituições escolares públicas da rede estadual e municipal do município da Barra. Que maravilha. Professora, nós vamos estar falando especificamente dessa Semana Nacional que começa, dia 20, começando hoje, essa semana, mas o grande dia a nível nacional será amanhã, dia 23, com essa paralisação. Sim, Adriano, a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, promove todos os anos a Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. E nós já estamos na 26ª semana. E cada ano a CNTE, ela traz um tema diferenciado dentro da linha da educação pública, as principais preocupações que todos os profissionais da educação enfrentam e a nível de Brasil, não só a nível de Barra, a nível de município. E uma das maiores preocupações que tem sido hoje por parte da CNTE é a questão da privatização das escolas públicas, que é tanto que o tema desse ano é escola pública não é negócio, é direito. Ou seja, não venda a minha escola. É tanto que o CARD, eles fizeram mais voltado para isso. Porque isso não é só a nível de Brasil. A CNTE, ela também se reúne com as confederações internacionais dos outros países para tratar de assuntos voltados para a área da educação, a nível mundial. E em alguns países já tem acontecido isso, a privatização de escolas públicas. Então, isso é muito preocupante. E a Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, que é promovida pela CNTE e os sindicatos que estão filiados a essa confederação, como é o caso da APLB Sindicato, núcleo hoje do nosso município, núcleo Barra, que hoje a qual eu estou como atual coordenadora, representando toda a categoria, a gente vem justamente aqui para comunicar, informar a população barrense a respeito do que é essa paralisação nacional. O dia de paralisação, ele é organizado pela CNTE e eles encaminham os ofícios para todos os sindicatos, para que os sindicatos estejam também enviando os ofícios para as secretarias municipais de educação, informando a respeito do dia da paralisação nacional. Mas antes da gente enviar esse ofício para a Secretaria Municipal de Educação, a gente fez, na pessoa da professora Karina, preparamos um comunicado e encaminhamos para os nossos colegas que estão atuais gestores de escolas municipais, pedindo para que compartilhasse dessa informação a respeito da paralisação nacional para os demais membros daquela instituição escolar a qual ele está gerindo, pedindo para que o colega desse a opinião. Se preferia a paralisação de maneira online, se preferia de maneira presencial, como de fato a CNTE orienta e dá esse trâmite todo de ser a paralisação nacional, porque não acontece só na Barra, acontece a nível de Brasil. Existem, sim, municípios que aderem a essa paralisação nacional, que vão para as ruas para parar mesmo, para chamar a atenção da população para as temáticas voltadas para a área da educação. Só que, mediante a correria nossa do dia a dia
e toda uma logística voltada para o nosso município, tanto na questão de expansão geográfica, aí a gente vem de um feriado prolongado, nós pensamos da seguinte forma: alguns colegas se manifestaram sobre a paralisação de maneira online, outros preferiram a adesão à presencial. Só que para você fazer uma adesão presencial para um dia todo, a gente também sabe que existe a lei, né, do aluno, que ele tem a lei dos 200 dias letivos. E como nada que a PLB faz, a gente não faz nada sem estar colocando a Secretaria Municipal de Educação a par do que está acontecendo, nós entramos em contato com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, mantivemos eles informados a respeito dessa Semana Nacional em Defesa da Educação e diante todo o nosso trabalho que a gente já vem desenvolvendo aqui no município de Barra, dentro da área da educação, e para as demandas que a gente tem percebido e vivenciado, até mesmo quando nós estávamos na sala de aula, o quanto que ainda precisa avançar a educação da Barra, né? Então, nós elaboramos, construímos um projeto com o qual nós estaremos divulgando mais à frente aí para você. Apresentamos para a secretária de Educação, ao qual eu já agradeço imensamente pela acolhida, pela reciprocidade de nos receber e toda a sua equipe técnica de acolher esse projeto, que nós vamos estar dando continuidade. Mas voltando para a temática da Semana Nacional, como a gente tem percebido que a categoria hoje de profissionais da educação barrense não estão mais assim tão dispostos a irem para as ruas, manifestar, parar, até por conta do próprio calendário que está, como eu disse, está mesmo no limite. Achatou mesmo, né? Achatou. Nós tentamos, de todas as formas, encontrar um dia para repor, né? Porque é direito do aluno essa reposição do dia. Então, nós não encontramos. O que é que a gente fez? Para que não passasse de um todo em branco essa Semana Nacional, nós protocolamos o ofício na Secretaria de Educação, um ofício circular número 10, né, /2025, e estamos também entregando nas unidades escolares, que a gente dá uma sugestão, né, com relação, chamar a atenção da população barrense para as temáticas voltadas para o que a CNTE nos orienta a fazer. Porque são várias as pautas. A CNTE envia o documento, a gente chama de cartilha, né? Eles chamam de cartilha porque é tipo um livreto. Na verdade, é um livreto onde vem todas as pautas que deverão ser discutidas amanhã. Muitas cidades irão fazer esse ato público nas praças, mas nós pensamos de maneira mais sensata e racional. A executiva já foi comunicada, a nossa delegacia do nosso território, né, que a gente o nosso núcleo está vinculado ao território Chapada do Oeste, está ciente do ato que a PLB Núcleo Barra está fazendo. Então, nós sugerimos fazer a paralisação de pelo menos 1 hora aula. O que é 1 hora aula, Adriano? 50 minutos. Uma vez que no calendário não se houve um dia para a gente paralisar com um manifesto nas ruas da Barra, a gente preferiu sugerir 1 hora aula. Né? 1 hora aula que toda a unidade escolar da Barra, seja ela a nível municipal ou estadual, pare. Aquelas escolas que a gente sabe que o público discente, os alunos, já são um público maior, que tem voz e vez, né? Como o caso das escolas de anos finais, do 6º ao 9º ano, que pare um momento ali, esses 50 minutos, com os educandos e analise, veja, chame a atenção, o que é que eles acham da venda das escolas deles, né? Da escola pública, da privatização. Ou também faça um apanhado do que já mudou. Faça um levantamento, uma análise, uma reflexão. O que o município da Barra já avançou na área educacional? Principalmente em uma das pautas que o próprio livreto nos orienta, que é a gestão democrática.
É sabido por todos nós que a gestão democrática na Barra aconteceu recentemente, né? Nós pontuamos tudo isso. E aí, professora, quando a senhora fala desse avanço, né, principalmente nesse tocante da gestão democrática, aí nós temos que estar atentos. Atentos por quê? De repente você conquista algo que foi e que é a gestão democrática, mas por outro lado já vem outro monstro assombrando os profissionais da educação, que é justamente essa questão de privatizar a educação. Do que vai adiantar uma conquista como a conquista da gestão democrática, se privatizarmos as escolas públicas? Pois é, Adriano. A luta pela educação pública de qualidade, ela também passa necessariamente pela gestão democrática como forma de incluir a comunidade escolar e a sociedade nas decisões das escolas e dos sistemas e redes de ensino. Além da eleição direta, que foi o que aconteceu no nosso município, para a direção escolar, a CNTE, essa semana, ela vem para defender o fortalecimento dos conselhos escolares, dos grêmios estudantis e a participação efetiva e autônoma dos diversos segmentos sociais, inclusive das populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, nos conselhos do Fundeb e na merenda escolar, além dos conselhos de educação, nas 3 esferas administrativas, ou seja, municipal, estadual e federal. Então, nesse contexto atual, a valorização dos profissionais da educação, ela torna-se ainda mais desafiadora, dado que o piso do magistério, que graças a Deus o nosso município, a nova gestão já efetuou o pagamento, mas ainda há muito que se conquistar, voltado para o PL, o 2531, que a gente vai também estar falando um pouco mais à frente. Então, assim, a partir do momento que as escolas forem privatizadas, todas essas lutas, todas essas conquistas, infelizmente, elas ecoarão ralo abaixo. E aí é muito triste. E aí quando a senhora fala dessa nova dinâmica por conta do achatamento do próprio calendário, e também esse entendimento por parte dos professores, né, de não dar mais, ou talvez o tempo já não permite, né, a dinâmica realmente ela mudou, de colocarmos o bloco na rua, né, em defesa daquilo que a categoria almeja. Mas tem que mudar, tem que encontrar estratégias. Afinal de contas, as soluções, ou seja, os monstros que assombram as conquistas, eles estão sempre chegando, como é o caso dessa democratização, que eu acho assim algo terrível para a educação. Exatamente. Então, assim, não deixa de não ser preocupante. Ah, mas isso não acontece. Está livre de acontecer. Não está livre de acontecer, né? Nós passamos aí anos com as conquistas da educação paralisada, entendeu? Então, assim, eu não quero ir muito por essa linha, porque a pessoa da professora Karina, ela defende a educação. Eu defendo a educação como um todo, porque a base de todo e qualquer ser humano é a educação. Saúde e educação são primordiais na vida de um ser humano, porque o conhecimento, ele nos liberta. A partir do momento que você adquire conhecimento, você se liberta de muita coisa, inclusive de coisas desse tipo aí, de privatizações. Então, a CNTE, ela chama a nossa atenção na Semana Nacional, quando ela pede para a gente parar, para a gente trabalhar durante toda essa semana, principalmente por conta de N projetos que estão tramitando no Senado Federal, no Congresso Nacional, né? Então, assim, a gente tem que se atentar que existem projetos a favor da educação, como também contra. E isso vai todo mundo que está ligado, direto ou indiretamente, na educação, ser prejudicado ou também beneficiado. Então, isso é muito relativo. Então, a gente está aqui para chamar a atenção e prestar essa informação. Quando muitas pessoas virem amanhã nos telejornais, na televisão, alguns municípios, alguns estados que param e chamam a atenção, que as pessoas vão para a rua mesmo, para que... por que o município da Barra não fez essa paralisação? A gente está aqui justamente explicando
o motivo pelo qual o achatamento no calendário. E quando a gente fala de repor, é uma minoria que quer aceitar essa reposição, mas a gente sabe que é um direito do aluno, porque os nossos verdadeiros patrões são eles. E o que mais tem me preocupado hoje, Adriano, é o número de alunos que o município da Barra tem perdido. E isso não só na Barra, isso está a nível de Brasil. A evasão escolar, ela está grande. A desistência dos alunos está muito grande. Crianças fora da escola, na idade de creche, na idade mesmo estudantil, está grande. Então, a semana é justamente para chamar atenção para esse tipo de fatalidades que vem acontecendo. Porque é um problema a nível nacional. Exatamente, a nível nacional. A perda de alunos é a nível nacional. E isso é preocupante. É tanto que o governo federal tem desenvolvido projetos, os quais a própria CNTE também não concorda plenamente, como é agora a questão do promover os professores que ainda, que é o Bolsa, não tem o auxílio para os alunos estarem permanentes na escola, vai ter também para os professores. Então, a CNTE está discutindo. Mais ou menos o pé de meia, né? Exatamente. Nós temos aí o pé de meia para o aluno, então é algo discutível também, esse pé de meia para incentivar o professor. É incentivar, porque as pessoas não estão querendo mais ser professor. E já tem estudos comprovados que a profissão de professor está entrando em extinção. Entendeu? Isso é muito preocupante. E ainda mais com o nível que a gente tem hoje da questão da inteligência artificial, né? Tomando conta aí das redes e tudo mais. E aí a gente vê o seguinte, nessa questão da reposição, por exemplo, se a gente tem os nossos deveres, nós também temos os nossos direitos, né? Então, é equilibrar, né, essas situações. Exatamente. É por isso que a gente dá essa sugestão de 1 hora aula, 50 minutos, parar para refletir, debater com o aluno, com o conselho escolar da unidade escolar. No caso das escolas de modalidade de educação infantil, que é o caso creche, as escolas de anos iniciais, que muitos colegas entraram em contato comigo, Karina, mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Eu falei, gente, nós, enquanto profissional da educação, a gente conhece a realidade de cada um e a gente sabe que cada comunidade escolar, cada instituição, ela tem a sua sistematização de funcionar e também a sua realidade. Então, é dentro da sua realidade local que a gente pede para que os colegas, os profissionais da educação, parem, façam essa roda de conversa desses 50 minutos. Nós estamos encaminhando para os colegas o livreto que foi nos enviado através da CNTE por meio da APLB, a diretoria, né, central, e o nosso território, para que os colegas leiam, tenham conhecimento do que está sendo discutido nos outros estados do Brasil e nos outros municípios, os temas mais voltados que a CNTE aborda para que seja discutido na população, mediante ato público, mediante uma roda de conversa, mediante debate, mas é preciso a gente fazer esse momento de paralisar. Paralisar, quando eu digo, não significa cruzar os braços, não significa você fazer greve. Paralisar, a gente também pode parar de maneira consciente e atuante. A gente precisa chamar a atenção para essas questões que ainda são muito corriqueiras. Professora, e essa sintonia com o município, né? Hoje o prefeito Romeu, ele é muito solícito, tem demonstrado isso nesses primeiros 100 dias da sua gestão, dessa sensibilidade de conversar com a categoria, de receber a representatividade da categoria. A senhora secretária Gislaine e sua equipe, né, voltado para os departamentos, também tem essa sensibilidade. Como é que se deu essa comunicação, já que eles também entendem, e um dia esteve e estão sempre, né, na condição também de um professor? Exatamente, Adriano. Nós só temos a agradecer o novo gestor por estar acolhendo a PLB Sindicato tão bem nas nossas audiências, que de quando ele assumiu, eu só estive com ele uma vez, né, para tratar das demandas da nossa entidade, do que a gente tem percebido
de quando a gente assumiu a gestão da APLB Sindicato, núcleo, né, do núcleo de Barra. E assim, já foi uma conquista, o piso salarial, entendeu? Mas a gente sabe que ainda tem muito que se avançar. Em 100 dias, são 100 dias são 100 dias mais punks, que eu digo para uma gestão municipal, né? Então, assim, se um gestor municipal ele consegue atravessar esses 100 dias de maneira responsável, com certeza o mandato dele só tem a crescer e a multiplicar. E nós, enquanto entidade sindical, a gente sempre procura priorizar pelo diálogo. O diálogo, para mim, para a pessoa de Carina, sempre foi o melhor caminho para toda e qualquer relação. E a partir do momento que a gestão municipal estabelece esse vínculo com a entidade sindical, só tem a crescer. O município só tem a ganhar, só tem a crescer. Porque, como eu sempre falo, a pessoa de Carina, ela não resolve tudo, ela não faz tudo. Eu estou de passagem pela PLB Sindicato, na minha gestão. A gestão do coordenador da PLB dura 4 anos, assim como um pleito de um prefeito, de um deputado. A não ser que eu queira me candidatar à reeleição, mas eu ainda não estou cogitando isso. Mas o meu mandato termina em 2027. Enquanto eu estiver à frente da gestão da APLB Sindicato, a gente vai procurar pautar pelo diálogo, pela seriedade, pela ética, pelo profissionalismo, do que for melhor para, junto com a gestão municipal, junto com os legisladores desse município, toda a categoria municipal da educação, tentar encontrar estratégias para amenizar e até mesmo sanar problemas que a gente vem percebendo que acontecem no município da Barra. E que para que esses incidentes, essas coisas não voltem a acontecer, a gente precisa sentar para debater, para dialogar, exercitar o diálogo, a escutatória. Isso é imprescindível para toda e qualquer instituição escolar, para um governo municipal, para a direção de uma entidade. A gente precisa ouvir e trocar ideias com todo mundo. Então, foi pensando nessa possibilidade, em ouvindo os colegas, que uns gostariam de maneira online e outros de maneira presencial, nós desenvolvemos essa estratégia para que não deixe passar totalmente em branco, para que também o aluno não seja prejudicado e para que também o profissional da educação não seja esquecido, porque a secretária de educação, ela está lá no gabinete dela. A demanda de uma secretaria de educação é enorme. Por mais apoio que ela tenha da equipe técnica dela, a gente também precisa fazer a nossa parte. Então, eu, enquanto representante, a gente tem ido às escolas municipais, visitar, analisar, olhar, porque a APLB ela tem uma política pública interna que chama APLB itinerante. A gente vai até as escolas municipais, como também da rede estadual, visitar, mas essa visita que a gente faz, quando acontece a APLB itinerante, a gente não avisa o dia que a gente vai. Né? Que é justamente para poder verificar o que está sendo positivo e negativo naquela unidade escolar. Sem maquiagem. Sem maquiagem. Sem maquiagem, entendeu? Então, assim, a gente não pode avisar o dia que a gente vai, justamente para isso, porque nem sempre o gestor municipal, na verdade, a demanda dele é grande, ele não vai ter como estar em toda a rede educacional, como também a nossa secretária. Então, nós, enquanto entidade, a gente faz também essa parte de supervisão. Então, a gente vai para exercitar a escutatória dos profissionais da educação, da categoria de professores, dos alunos, para ver o que é que está somando de positivo e de negativo, o que é que a gente encontra ali, desde a infraestrutura da escola até denúncias que a gente recebe, às vezes até de maneira informal, de maneira anônima. Então, assim, a gente procura ouvir todos os lados. Por isso que o diálogo ele é imprescindível, porque a gente precisa ouvir o lado da pessoa que denunciou, o lado da gestão municipal, o lado do professor, o lado das famílias que têm os seus filhos matriculados nas escolas. Então, a gente procura ouvir todos esses lados para que a gente possa encontrar o melhor caminho para a solução do problema que surge. A Semana Nacional pela Educação Melhor, ela nos diz o seguinte,
que tem galgado conquistas interessantes. Inclusive, hoje, já não se restringe mais somente profissionais da educação. Tem muito mais gente que completa esse ciclo tão importante na área educacional. Com certeza, Adriano. Então, assim, profissional da educação, quando a CNTE ela coloca aí a pauta de valorização digna para todos os profissionais da educação, é porque ela quer chamar a atenção justamente da sociedade que profissional da educação não é só mais professor, magistério, é desde o porteiro que está lá recebendo o seu filho na porta da escola, como a merendeira que prepara o lanche da criança, a alimentação escolar, como o auxiliar de serviços gerais que está ali mantendo a escola limpa, o auxiliar administrativo que está conferindo os dados que o pai e a mãe entregou para a secretaria da escola, se está todo ciente, porque todos esses profissionais, eles são válidos, têm toda a importância em uma unidade escolar. Então, esses profissionais, eles também precisam ser reconhecidos e valorizados. É por isso que já está tramitando no Senado, no Congresso Nacional, o PL 2531, né, que trata da regulamentação do piso salarial profissional nacional dos funcionários da educação. Então, esta é uma pauta extremamente importante para a Confederação, que foi proponente social do artigo 206, 8º e parágrafo único da Constituição Federal, e que teve em uma parlamentar oriunda de sua direção executiva, a ex-senadora Fátima Cleide, né, também funcionária de escola, a autoria do projeto de lei que reconheceu esses funcionários na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, o referido projeto, ele tramita hoje na Câmara de Deputados, que, graças a Deus, já passou pela Comissão da Educação, onde teve um substitutivo aprovado na Comissão de Educação e aguarda despacho na mesa diretora sobre os pedidos de urgência. Nós temos uma colega da PLB, o nome dela é Vera Lúcia. Ela é uma merendeira escolar. Ela tem feito parte dessa comissão, né, representando a PLB Sindicato. Ela faz parte da delegacia Costa do Dendê. Então, assim, semanalmente a gente conversa com Vera a respeito dos avanços desse PL. E semana passada, na quarta-feira, que amanhã faz 8 dias, ela nos enviou um áudio dizendo que falta pouquíssimo. Até o final do ano, com certeza, provavelmente, esse PL ele deve estar sendo aprovado. Então, assim, são lutas que a gente sabe que precisam ser debatidas e colocar a sociedade barrense também informada a respeito disso. Então, a gente está organizando a vinda dessa comissão da PLB, que tem lutado à frente desse PL para o nosso município, para que a gente possa estar fazendo uma assembleia geral com as categorias de motorista, profissionais de limpeza, os auxiliares de serviços gerais, administrativos, para que eles tomem consciência e sejam informados do que está tramitando no Congresso Nacional a favor deles, entendeu? Então, vai mudar, vai ser um avanço muito grande na categoria desses profissionais, né? Principalmente a nível salarial e a nível de respeito também. Fora outros tipos de valorização que já existem, como já existe o pró-funcionário, em alguns municípios que já fez a adesão a esse curso do pró-funcionário, através do IFBA. Então, assim, a gente tem procurado dialogar com a gestão e colocar a gestão municipal a respeito dessas valorizações que já existem em outros municípios e que a gente pode também estar trazendo para o município da Barra. Maravilha. Professora Karina, aqui nos estúdios da Grande Rio, batendo um papo, trocando a ideia com a gente, falando desse dia importante, dessa semana importante, mas amanhã é o dia D, o dia de paralisação da forma adequada para não prejudicar ninguém, mas sim a categoria da visibilidade em busca das suas conquistas. Professor, eu queria mudar aqui agora o foco, né? Já falamos dessa importância do dia de amanhã, dessa paralisação, da forma que a senhora encontrou mais viável junto com os seus condiscípulos de pararem.
e falar dos anseios, dos projetos futuros. Inclusive tem um projeto que é voltado mais para uma roda de conversa. Isso vai estar acontecendo nas escolas do município. Como será e a partir de quando? Sim, Adriano, é um projeto no qual nós, mediante a nossa preocupação do que tem acontecido corriqueiramente nas nossas escolas municipais, no nosso município, a nível de Brasil, o projeto sobre roda de conversa que chama a temática do bullying do cyberbullying. É sabido por todos nós que isso tem tomado uma proporção muito grande, tem prejudicado pessoas, tem levado pessoas a cometerem suicídios, pela forma como é tratado no seu ambiente escolar, pelos seus colegas. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, tapar os nossos olhos e fazer de conta que isso também não acontece na Barra. Então, desde o ano passado, quando nós fizemos o uso da tribuna na Câmara, ano passado, para falar sobre a 25ª Semana Nacional, nós apresentamos lá comentamos para os vereadores que nós teríamos um projeto futuro voltado para essa logística do bullying e do cyberbullying. E a gente tem percebido que as pessoas, elas estão faltando, assim, com muito respeito de um para com o outro. Então, é na escola o ambiente mais propício para que a gente também possa estar levando esse tema, que o nosso projeto, que a gente já agradece desde já a parceria da nossa atual psicóloga, que a gente vai estar muito em breve divulgando, que a nossa entidade já contratou a psicóloga, e ela vai estar justamente somando com a gente nas unidades escolares, também na pessoa de outros representantes da sociedade civil. A gente vai estar levando para o ambiente escolar para estar compartilhando com a gente de informações a respeito do que pode causar a prática do bullying e do cyberbullying. E o tema desse projeto é Bullying e o Cyberbullying, impactos no ambiente escolar e social. Então, o bullying, a gente trabalha ele durante o ano todo, porque essas incidências de bullying são corriqueiras em toda e qualquer unidade escolar, até mesmo em ambientes de lazer, os quais a gente tem participado, os quais a gente tem frequentado. E isso a gente tem que chamar a atenção. As pessoas falam, mas antigamente era brincadeira e tudo levava a brincadeira. Sim, é como a gente sempre fala, a brincadeira só é brincadeira quando as duas partes se divertem. Quando só uma está brincando, está sorrindo, ela deixa de ser brincadeira. E existem tipos de brincadeiras que para você pode ser brincadeira, mas para a pessoa não é. E ela leva essas marcas profundamente. E hoje a mente do ser humano é terra que ninguém mora, né? Coração e mente é terra que ninguém mora. E uma sensibilidade muito grande, até nós acreditamos que por tudo que acontece no planeta, que deixa as pessoas vulneráveis. Exatamente. Então, assim, a gente traz esse projeto, justamente ele nasceu dessa necessidade de elucidação e conscientização a respeito do bullying e o cyberbullying nas escolas, de modo que ele seja aberto, um diálogo a respeito do tema, fornecendo um momento de escuta e esclarecimento de dúvidas nas escolas. Então, a gente vai aproveitar essa semana aí, em parceria, como eu já disse, com a Secretaria Municipal de Educação, para estar levando para as escolas. De início, nós montamos uma planilha, sentamos com a equipe do Departamento Pedagógico para saber, dentro da atual realidade, quais são as escolas que estão com as maiores incidências de bullying. E aí a gente vai estar levando esse projeto para as escolas. E é um projeto, Adriano, que ele trabalha desde a modalidade de educação infantil até o ensino médio. Então, a gente vai levar justamente essa dinâmica para as escolas dentro da linguagem de cada modalidade. Maravilha, maravilha. Bom, agora 12h42 aqui na Rádio da Vida. Algo mais que a senhora gostaria de colocar, deixar claro para a nossa população como será esse dia de amanhã, como está sendo essa semana? Fica à vontade.
Adriano, primeiramente eu só tenho a agradecer e pedir a colaboração de toda a categoria de profissionais da educação para que realmente, dentro da logística encontrada na sua unidade escolar, dentro das reais possibilidades que há para eles, que pare e sente esses 50 minutos e chame a atenção. O que foi que já, depois que aconteceu a gestão democrática no nosso município, o que é que já tem surtido de positivo e negativo nas unidades escolares? Será que nós estamos avançando? Ou será que nós estamos ainda só vendo a banda passar? Então, a gente precisa ter momentos como esse para fazer as análises, analisar os pós e os contras. É como você falou, a gente sabe que a luta é para conquistar direitos, mas a gente só conquista direito a partir do momento que a gente cumpre com o nosso dever. E isso também tem que ficar claro para os nossos alunos, para os nossos discentes, né, os educandos, porque os nossos educandos hoje são o futuro desse município, são os futuros profissionais que vão estar nas escolas, vão estar nos postos de saúde, nas farmácias, em todo o ambiente que gere esse município. Então, a gente tem que dar a melhor formação para esses educandos, porque eles são os futuros profissionais. Então, eles precisam que a nossa educação seja de qualidade. Mas para que a educação ela seja de qualidade, é preciso toda essa logística de discussão, de valorização. A gente precisa ser valorizado, porque não adianta falar em valorização onde a nossa cidade tem um clima, e agora mais ainda por conta da degradação ambiental, um clima que a gente percebe que é muito quente, e muitas escolas, infelizmente, ainda nem climatizador tem. Então, assim, é preciso se falar de valorização quando a gente percebe que o colega está lá na sala de aula sem ter direito de imprimir uma atividade para ser aplicada na sala de aula. É preciso a gente falar de valorização quando a merendeira escolar precisa de um ambiente adequado, né, com ventilação, com todo o seu equipamento em dia para poder fazer a merenda escolar da melhor maneira possível. É preciso ter a valorização daquele profissional que está ali na porta da escola recebendo os seus filhos. Então, a gente precisa ter o olhar diferenciado para todas essas pessoas, ter um olhar de empatia mesmo, se colocar no lugar do outro. Não é simplesmente só falar de empatia, mas vivenciar a empatia, porque todos os recursos financeiros que hoje o município recebe está voltado logisticamente e mediante comprovação de fatos o censo escolar. Se tem criança matriculada na escola, e hoje tem todo o sistema que é o conjunto da obra. A verba vem em cima de todo o conjunto da obra. As escolas passaram recentemente pela prova do SAEB. Então, são formas de avaliar onde é que está acontecendo o avanço, em quais escolas do nosso município as crianças têm avançado, quais as crianças que ainda estão sendo alfabetizadas, que ainda não foram. Tem a questão dos jovens e adultos. Então, o governo federal ele envia os programas, o município ele faz a adesão de acordo à realidade local. Mas para que essa realidade local ela saia simplesmente da teoria, vá para a prática e seja beneficiado, é todo mundo fazendo a sua parte. Não é só a questão da equipe técnica da secretaria. O professor, o profissional da educação, toda a equipe que está lá no chão da sala de aula mesmo, precisa ter esse olhar diferenciado. Porque o gestor municipal ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Não tem como. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. E eu sempre digo, a corrente só é forte porque os gomos são unidos. A partir do momento que um gomo se abre, a corrente se quebra. E aí, a partir do momento que ela se quebra, pior fica. De fato. Professora, um ótimo dia para a senhora, uma ótima tarde, muito obrigado. E enquanto rádio, a gente quer sempre deixar aqui
a serviço da PLB, a serviço dos órgãos competentes da nossa cidade, que geram, que lutam por dias melhores para a nossa cidade, sempre esse espaço de nós conversarmos e trazer esses assuntos à tona para que a nossa população não fique alheia. Adriano, nós é que só temos a agradecer, e a gente pede também o cuidado de cada colega gestor, de cada colega professor, quando for parar para aderir à paralisação nacional, para que tenha o cuidado de registrar. Por isso que a gente pediu a roda de conversa de pelo menos 50 minutos, para que ele faça o registro, né, mediante documento, porque hoje o que vale é o preto no branco. Então, a partir do momento que uma unidade escolar para, em que comunica para os pais das crianças que os filhos deles estarão sendo liberados, seja por 50 minutos, a família, a sociedade, ela precisa entender o porquê que está sendo parado. Então, a gente precisa desse documento, a gente precisa, da mesma forma que a nossa entidade enviou o ofício, dando a sugestão de como deveria ser, a gente também dá essa sugestão de que cada unidade escolar, o plano, ele é flexível, né? O planejamento, todo professor ele faz um planejamento. Nós, anualmente, na nossa vida, a gente também faz o nosso planejamento. Nem sempre o planejamento que a gente faz segue o curso daquele planejamento. Então, a gente dá uma sugestão. Mediante essa sugestão, a gente pede que cada unidade escolar se adeque à sua realidade, sem deixar de registrar o que de fato está acontecendo, para que não aconteça o disse-me-disse. Ah, mas escola tal parou, escola tal não parou. Então, vamos sincronizar. Vamos sincronizar, que seja cada um no seu momento, porque existem modalidades diferentes, mas é preciso chamar a atenção da população para essas temáticas com relação ao que já tem de positivo, o que já tem de negativo, o que já avançou e o que não avançou na educação municipal de Barra. E o registro nos dá essa segurança, ou dá às escolas essa segurança. Exatamente. Até porque o fato é, se a gente parou um dia, a gente não foi, mesmo que a gente fizesse um ato público na praça, a gente teria que estar pegando a assinatura das pessoas que frequentaram. Então, uma vez que não vai haver um ato público na praça, mas que a gente está sugerindo que faça a paralisação em suas devidas unidades escolares, a gente pede também que os colegas se imunem de todo respaldo legal que eles têm, que é o documento, que é uma ata. É por isso que a gente pede também que nessa roda de conversa, convide o conselho escolar, os pais dos alunos, que a gente sabe que tem aqueles pais dos alunos que estão ali todos os dias na sala de aula, querendo saber notícia do filho e tudo. Famílias que são ativas e participativas na unidade escolar. Chamem essas famílias também para somar, para multiplicar, porque é só somando forças que a gente vai conseguir avançar. A gente tem que trabalhar em cima de somar e multiplicar, porque a partir do momento que a gente só subtrai e divide, tudo se torna mais fraco. E mais difícil. Professor, uma ótima tarde, muito obrigado. Sucesso aí, sempre nessa caminhada de dias melhores para esse turrão, naquilo que hoje te compete à frente dessa repartição. Nós é que agradecemos aqui o apoio da Grande Rio FM e o seu convite também. A gente tem, assim, uma gratidão imensa por esse meio de comunicação, que sempre está de portas abertas para nos receber. Agradecemos também todos os colegas que estiverem dispostos a fazer adesão, né? Porque a gente também não pode obrigar ninguém, as pessoas têm um livre-arbítrio, mas a gente está aqui para compartilhar do pouco conhecimento que nós temos e tirar as dúvidas daqueles que estiverem surgindo, e agradecer principalmente as famílias dos nossos alunos, que também têm sido, assim, guerreiras e guerreiros para poder colocar seus filhos. A gente sabe que uma mãe de família, quando ela deixa o filho na creche, é porque ela realmente está necessitando daquela unidade escolar, e que quando ela chega para buscar o filho dela, ela quer receber as melhores notícias. Isso não só na creche, mas em toda e qualquer unidade escolar. Então, a partir do momento que uma família deixa o seu filho numa instituição escolar, passa a responsabilidade de ser dos professores que estão ali e do gestor municipal. O gestor da escola, o gestor escolar, que é o que está à frente, né?
é o líder ali daquela unidade escolar e que ele vai estar respondendo a tudo e qualquer fato que vier a acontecer. Então, para que a gente possa estar sempre caminhando em uma boa comunicação, dialogando, trocando ideias e fortalecendo tudo que for para a melhoria e qualidade da educação pública do município de Barra. Um abraço, professora. Boa tarde.